26 de dezembro, dia de Santo Estevão. Santo Estevão, a quem a Sagrada Escritura chama de homem cheio de fé e de Espírito Santo, foi o primeiro que teve a sorte de derramar seu sangue em testemunho da fé em Jesus Cristo. Esta circunstância fez com que fosse honrado com o título de proto-mártir, que quer dizer primeiro mártir. Seu nome em grego significa coroa e evoca a ideia de martírio, porque nos séculos a seguir a coroa foi símbolo de martírio. Sua paixão é de fundamental importância, porque não tem nada de fabuloso ou lendário. Ela é descrita com fidelidade histórica pelo livro inspirado aos Atos dos Apóstolos, a primeira história escrita da Igreja nascente. Este mesmo livro nos narra a eleição de Estevão ao número dos diáconos, com estas palavras: como aumentasse o número dos discípulos de Cristo, surgiram murmurações entre os de origem hebraica e os gregos, porque no serviço cotidiano eram esquecidas as suas viúvas. Os apóstolos, então, convocaram a assembleia dos cristãos e disseram: não nos convém abandonar a palavra de Deus para servir à mesa. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e sabedoria, e nós os colocaremos na direção deste ofício. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a assembleia, e foram escolhidos Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Eles foram apresentados aos apóstolos e, depois de terem orado, impuseram-lhes as mãos. Está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, versículos 1 ao 6. Logo em seguida, o escritor sacro diz que Estevão, cheio de graça e de força, operava grandes prodígios e sinais entre o povo. Vieram então alguns da sinagoga, chamados libertos, dos cirenenses e alexandrinos, e puseram-se-lhe a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Pelo que subornavam homens que atestassem: ouvimo-lo pronunciar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amotinaram então assim o povo, os anciãos e os escribas, e, chegando de improviso, arrebataram-no e levaram-no à presença do sinédrio. Lá prepararam falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ouvimo-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria este lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Ora, todos os membros do sinédrio estavam com os olhos fixos nele e viram-lhe o rosto semelhante ao de um anjo. O sumo pontífice perguntou: e isto é exato? Estevão respondeu em longo e enérgico discurso, dando prova da messianidade de Cristo, conforme o testemunho dos profetas, começando por Moisés, que falou dele. Em seguida, verberou a incredulidade dos judeus, que chamou de homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, e sempre resistiam à voz do Espírito Santo. Terminou elevando os olhos para o alto e afirmando: eis que estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Então os acusadores, levantando um grande clamor, arremeteram com unanimidade, com fúria, contra Estevão e o apedrejaram. O livro sagrado nota que estava presente ao crime também Saulo, o futuro Paulo, apóstolo dos gentios, que guardava as vestes dos apedrejadores. As últimas palavras de Estevão durante o martírio foram: Senhor Jesus Cristo, recebe o meu espírito. E estando de joelhos, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu no Senhor. Alguns cristãos piedosos sepultaram Estevão e fizeram grandes lamentações por causa dele. Os santos padres tecem grandes elogios a Santo Estevão, pondo em relevo sua pureza, zelo apostólico, firmeza e constância. Antes de tudo, porém,
lhe enaltecem o amor ao próximo, verdadeiramente heróico, que o levou a rezar pelos próprios assassinos. Esta oração, com certeza, mereceu a conversão de São Paulo, pois, no dizer de Santo Agostinho, se Estevão não tivesse rezado, a Igreja não teria o grande São Paulo. Santo Estevão, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.